Boa tarde a todos. Estamos aqui com o terceiro ano, técnico em agronegócio. Hoje vamos corrigir a prova de legislação agrária e ambiental, né? Que vocês fizeram a prova objetiva, que foi a primeira prova de vocês, e a prova de recuperação, que foi a prova subjetiva, que foi aberta, certo? Olha, gente, quando vocês voltarem das férias, eu vou fazer vocês escreverem mais, viu? Quero ver vocês escrevendo, quero ver o poder aí da escrita de vocês, poder de síntese, tá bom? Estou querendo ver mais a escrita de vocês. Vamos lá, então vamos corrigir essa prova, né? Estava super fácil, porque legislação agrária e ambiental é uma matéria muito legal, né? Muito discursiva, a gente fala aquela parte de direito, né? Vamos lá, gente, vamos começar aqui. Então, a primeira questão, né, da prova foi essa, falando aqui, né? O direito agrário, gente, é um ramo especializado na ciência jurídica que ganhou grande relevância com a modernização do campo. Ele não se limita a regular, né, quem é o dono da terra, mas o direito agrário ele vai além, né, gente? Ele vai disciplinando. Deixa eu pegar aqui o laser, que eu não peguei ele, para vocês irem junto comigo. Estão vendo o laser, né? Sim, que bom. Então, ele vai disciplinando a atividade produtiva, as relações humanas, né, que estão derivadas do direito agrário. Com base nesse conceito de direito agrário, gente, assinale a alternativa que apresenta de forma correta e completa as principais funções no cenário do agronegócio. Vocês lembram qual foi a opção que vocês escolheram aí? Quem lembra? As principais funções no cenário do agronegócio, do direito agrário. Quem se lembra? Pois é, tem uma colega aí que falou, né? Foi a B, né, gente? Então, uma das principais funções do direito agrário vai organizar essa interação entre as pessoas, né? As interações entre as empresas e a terra. Então, pessoas, empresas e terra vão estar regulamentando, né, esses contratos agrários. Um deles é um arrendamento, né, que você arrenda a terra para produzir. E também os direitos trabalhistas do campo, né? Batemos muito dessa tecla, né? Nessas últimas aulas, falando dos direitos trabalhistas, que é universal, não tem diferenças do campo e da vida urbana, certo, gente? Então, é um direito trabalhista para o país inteiro. Então, também é garantia que a propriedade seja produtiva, né, gente? Importante essa produtividade e o respeito ao meio ambiente. Então, essa foi a resposta, letra B. Qualquer dúvida, vocês me chamam, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamam. Segunda questão. Estudiosos do direito agrário defendem que o setor rural necessita de uma autonomia jurisdicional. Você lembra dessa expressão que a gente falou, né, gente? Uma justiça especializada, semelhante ao que acontece em várias outras instâncias do direito, né? Direito do trabalho, direito civil, direito administrativo. Então, o direito agrário quer uma autonomia para ele poder legislar e fazer alterações e adaptações para o contexto agrário, certo? O argumento central é que os conflitos de terra, os contratos do agronegócio e as questões da reforma agrária são complexos e envolvem a função social da propriedade, exigindo magistrados que compreendam a realidade técnica e social do campo, e não apenas juízes de várias civis comuns. Considerando, gente, esse conceito que vocês aprenderam de autonomia jurisdicional e os desafios para consolidar essa autonomia do direito agrário no Brasil, assinale a alternativa correta. Vocês se lembram qual foi que vocês votaram aí? C, vamos ver. A meta de uma justiça especializada enfrenta desafios práticos importantes, como a necessidade de implantação efetiva de estruturas agrárias e carência de juízes com formação técnica específica,
sobre a realidade do setor produtivo e social do campo. Justamente, a colega está super antenada, né? Justamente, conversamos muito sobre isso, né, gente? Que é uma das coisas que a gente pede no direito agrário, né? Que se a gente for fazer essa autonomia jurisdicional, tem que ser relacionada a pessoas, a juízes, a magistrados que estejam envolvidos com a realidade no campo, né, gente? Importantíssimo isso, porque só uma pessoa que vive a realidade do campo que vai poder legislar e atuar, certo? Muito bem, vamos para a terceira questão. Vocês foram bem na prova, viu? Vocês foram super bem, viu? Eu lembro que a nota em geral foi muito boa. O debate sobre a criação de uma justiça agrária especializada divide opiniões do Brasil. Movimentos sociais, defensores dos direitos humanos e parte dos juristas defendem que o campo possui uma dinâmica muito complexa, que vai além da simples aplicação fria das leis de propriedade. Para esse grupo, uma estrutura judicial focada exclusivamente no meio rural traria benefícios cruciais para a sociedade e para o setor produtivo. Com base nos argumentos favoráveis apresentados no texto, assinale a alternativa que justifica corretamente a necessidade de criação dessa justiça especializada. Vocês lembram? A gente até fez, né? A gente fez aí uma banca aí na aula, tivemos uma atividade prática aí com vocês, que inclusive foi da nota aí. Vocês lembram? Fizemos uma atividade prática aí, acho que uns alunos fugiram porque da chuva. Né, que uns alunos foram contrários, outros foram favoráveis à criação de uma justiça agrária. Porém, os juízes, né, que eram vocês no momento, decidiram por não, né? Mas em relação aos favoráveis, o que é que vocês consideram aí? Me contem. Veja aí qual a opção que vocês acham. Deixa eu ampliar a tela aqui. Vamos lá, a colega falou A. Uma justiça especializada traria maior celeridade e rapidez na solução dos litígios, o que ajudaria a pacificar o campo e a reduzir o histórico de conflitos violentos e mortes decorrentes de disputas de terra. Com certeza é A, né, gente? Essa questão agrária é uma questão muito sensível, né, na nossa justiça agrária, e é uma questão, assim, muito sensível e tocante, que a gente enfrenta desafios muito grandes, né? Inclusive, semestre, não sei se é no final do terceiro trimestre ou é nesse segundo que a gente vai conversar uma aula justamente todinha sobre essa questão da reforma agrária, né? A gente vai discutir sobre os movimentos sociais e vocês entenderem as lutas, né, desses movimentos, certo? Então, essa terceira questão é realmente a letra A. Vamos para a quarta. Por outro lado, gente, diversas autoridades do direito e analistas se posicionam contra a criação de um ramo totalmente novo no Poder Judiciário, né, como a justiça agrária, independente, nos moldes da justiça do trabalho. Essa corrente de pensamento não ignora as dificuldades e conflitos do meio rural, mas critica a estratégia e a estrutura de proposta de criação de um novo tribunal. E aí, vocês lembram quais eram os argumentos contrários? Né? Desses daqui, qual é a resposta que vocês acham que está correta? Os argumentos contrários à criação do novo ramo do judiciário para o campo. O que é que vocês acham? Me dê aí a resposta, quero ver vocês. Deixa eu ampliar aqui a tela, se vocês leem direito aqui. E aí, qual é a letra? Letra E.
A criação de uma estrutura judicial totalmente nova geraria um impacto financeiro astronômico para os cofres públicos. E, além disso, existe o receio de parcialidade e pressões políticas devido à forte polarização do tema, né, do agronegócio e o movimento de reforma agrária. Esses eram um dos principais motivos, né, que eram contrários. Eu acho que o desvio dispendioso, né, gente? Vocês lembram o impacto financeiro que ia causar, mas essa questão política realmente é um dos entraves, né? Essa questão política é um dos entraves aí que debate muito sobre essa questão contrária, né? Essa polarização política dos interesses do grande ramo do agronegócio e os interesses dos movimentos sociais da reforma agrária, né? Então, inclusive, é uma das preocupações também, né, gente, que tem muitas pessoas ligadas ao agronegócio, tem muito poder político e poderia interferir efetivamente nesses movimentos sociais, tá? Vamos lá para a quinta questão. Para superar o isolamento geográfico de trabalhadores rurais e pequenos proprietários que vivem longe dos centros urbanos, o uso da tecnologia tem sido apontado como uma ferramenta essencial. De acordo com as perspectivas de modernização para o setor, qual alternativa apresenta uma aplicação prática dessa tecnologia para facilitar o acesso à justiça sem que o produtor precise abandonar o trabalho na lavoura? Vocês lembram a resposta desse? Vocês lembram? Uma aplicação prática dessas tecnologias, né, gente, no acesso à justiça para o produtor. Vamos ampliar a tela aqui para vocês. Vamos ampliar aqui. B, olha, a colega está antenada, meu Deus, essa colega está nota 10, está sabendo tudo. Justamente, né, gente, o mundo moderno já está todo tecnológico, precisamos, né? O que a gente poderia fazer, né, gente, para ajudar a modernizar esse setor, para ser prático para os produtores, né? Então, essas audiências virtuais por videoconferência, essas audiências elas já acontecem em todo o ramo do direito, né? Em todos os ramos do direito, né? Não sei se vocês já colocaram alguma causa na justiça, já fizeram alguma... Você ou sua família, né? Alguma audiência por videoconferência, né? E os aplicativos de mensagem para envio dessas intimações, né? Então, tudo isso, essa questão tecnológica ajudou muito a gente poder dar celeridade, gente, celeridade do direito, né? Que antes da tecnologia, muitos processos ficavam aí demorando anos e hoje já se tem, né, uma celeridade maior, uma rapidez, uma efetividade, tá? Vamos para a sexta. Vamos falar aqui sobre a área de preservação permanente, né? Imagine que uma grande propriedade rural é altamente produtiva e gera excelentes lucros, mas o gestor ambiental da empresa constatou que a fazenda está desmatando áreas de preservação permanente e utilizando mão de obra em condições contrárias às leis trabalhistas. Que problema, hein, gente? Considerando os princípios do direito agrário, assinale a alternativa que analisa corretamente a situação dessa propriedade. O que é que está acontecendo com essa propriedade, gente? Ela tá infringindo várias leis, né? Várias leis ambientais, leis trabalhistas. O que será que está acontecendo com ela, hein? Qual é a opção que vocês acham?
E aí, se lembra o que vai acontecer esse produtor aí, com esse produtor rural que está infringindo leis? O que será que vai acontecer com ele? Qual a alternativa que vocês acham? Justamente, meu Deus, a colega, meu Deus, vou levar ela para a área de... Vai ser uma jurista agrária aí, tá vendo? Nos trinques. Então, letra C, gente, a propriedade corre o risco de sofrer sanções e desapropriação, né? Ela não está cumprindo integralmente a função social que exige o atendimento simultâneo de requisitos econômicos, ambientais e trabalhistas. Vocês lembram sobre que a gente conversou muito sobre a função social da terra, né? Tem até uma questão aberta que eu trabalhei com vocês, que a gente fala sobre ela. São 4 princípios, né? Relacionado ao requisito econômico, ambiental, trabalhista e produtivo. São 4 requisitos, né? Na função social da terra. Certo? Vocês estão aí já vendo as notas de vocês, né? Estou vendo aí que vocês estão de olho nas notas. Vamos para 7. Uma família de pequenos produtores rurais que possui e trabalha uma pequena propriedade familiar contraiu um financiamento bancário para investir em um novo sistema de irrigação. Devido a uma forte quebra de safra causada pelo clima, a família não conseguiu pagar as parcelas do empréstimo e o banco entrou na justiça para cobrar a dívida. Com base no princípio do direito agrário apresentado, qual a alternativa que indica corretamente como a lei trata a situação dessa família e o contexto das demais propriedades? E aí, o que o banco pode fazer com essa família, gente? Que não conseguiu pagar um financiamento bancário para um sistema de irrigação? O que vocês acham aí? Vocês lembram? Who remember? Você acha que pode ou não pode? O banco pode tomar a terra da família? A família agrária, você acha que pode? O banco pode fazer isso? Não pode, né, gente? Então, a resposta certa dessa é a letra D. A terra da família está protegida pela regra da impenhorabilidade da pequena propriedade familiar. Né? Tem uma questão também, né, que a gente fala lá nas questões abertas, que eu botei para vocês discutirem, né? Então, o que significa, gente? Que a justiça não pode tomar a terra natal para quitar a dívida do financiamento, garantindo a sobrevivência e o teto da família. Então, as propriedades rurais, eles têm legislações que não estão relacionadas ao direito civil, né? Ao direito à propriedade nas propriedades urbanas. Então, como a propriedade rural tem um requisito relacionado à produtividade, à função social, eles não podem, o banco não pode simplesmente tomar, né? Esse produtor tem que ter as suas garantias, né, para a produção, tá? Vamos para 8. Então, no Brasil, vamos ver aqui essa questão, a 8. A gestão estratégica de empreendimento do agronegócio exige o conhecimento profundo dos limites territoriais e as legislações que protegem diferentes tipos de propriedades. Deixa eu ampliar essa tela aqui que está aparecendo aqui, para vocês conseguirem ler. Certo. Entre os princípios do direito agrário, a proteção da propriedade indígena possui uma matriz constitucional, né, gente? Vocês lembram que tem direitos dos povos indígenas na Constituição, né? Já bem estabelecidos, que define regras muito específicas sobre a posse e o uso dessas áreas. Do ponto de vista jurídico e gestão territorial, assinale a alternativa que descreve corretamente as características de terra tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Vai, me diga aí, eu sei que a gente bateu tanto nessa questão, eu acho que vocês sabem, essa dos povos indígenas. Hein? Me diga aí.
Justamente, gente, é letra C, né? As terras indígenas, elas são bens da União. A União, a gente fala, né, que na legislação é o poder federal, né? Então, os indígenas têm o poder de usufruto exclusivo. Eles podem utilizar a terra, podem se alimentar, podem ter suas casas, né, suas habitações e perpétuo deles. Então, são considerados inalienáveis. Essas terras, eles não podem vender, eles não podem alugar, e são protegidas por lei contra invasões e desmatamentos, né? Infelizmente, existem muitos povos, o povo aqui, os grileiros, né? Uma comunidade aí, estão tentando aí tomar a terra dos que os indígenas trabalham, né? E causar um dano aí. Mas eles são os nossos povos originários. Eles têm o direito de manter suas culturas, de manter suas casas, de uso da terra, certo? Mas eles não podem vender. A última questão que a gente estava trabalhando foi a 9, né? Que eu vi que tinha até umas alunas aqui que estavam já lendo as questões, já tem até a resposta para mim. Quem é? Quem foi que estava lendo as questões e já tem a resposta da 9? Aê, com certeza, né, gente? Os trabalhadores rurais possuem os mesmos direitos constitucionais que os trabalhadores urbanos, né? Como carteira assinada, férias, 13º, aposentadoria. Isso aí a gente tem batido nessa tecla desde o início do curso, né? Da importância que o direito do trabalho ele é universal no Brasil. Então, não tem diferenciação se é o trabalhador urbano ou o trabalhador rural. Os direitos trabalhistas são os mesmos. Vamos para a última dessa primeira prova que vocês fizeram, e depois a gente vai para as discursivas. Porque eu ainda quero passar aquele videozinho que eu tentei passar ontem, vocês não ouviram, que é sobre a evolução da agricultura, né? Para a gente fechar esse primeiro ciclo e vocês já entrarem aí com essa animação aí que vocês estão para o recesso de férias. Tá, vamos lá. 10ª questão. Hoje em dia, o direito... Deixa eu pegar aqui de novo o laser, porque eu quero que vocês me acompanhem junto comigo. Estão vendo o laser, né? O direito agrário vai além das fronteiras do Brasil. O que acontece no comércio internacional, como as regras da União Europeia, afeta diretamente o produtor rural brasileiro. Nesse mercado globalizado, a divulgação correta de como a terra é utilizada, de como os alimentos são produzidos, é fundamental. Ela serve para dar segurança jurídica ao proprietário e para provar aos compradores estrangeiros que o produto é de confiança. Com base no texto, qual a importância da transparência das regras internacionais para a atividade agrária no Brasil? Vocês se lembram que a gente trabalhou também, né, sobre essa questão dos acordos internacionais e as regras que devem estarmos atendendo ao mercado internacional. Vou ampliar a tela aqui para vocês verem e me darem uma resposta aqui rapidamente. Qual a letra? A, B, C, D ou E? B, foi o que o colega disse, né? Letra B. Então, essa transparência, essas regras internacionais da atividade agrária, elas ajudam a valorizar o produto brasileiro no exterior, mostram que a produção segue em padrões corretos de organização e sustentabilidade. Inclusive, a gente já até conversou em aulas anteriores, né? Quando a gente está falando da pecuária, né, a gente falou sobre a questão das sanções que o Brasil tem recebido pela a utilização de excesso de antimicrobianos na carne do frango, né? E estavam fora do padrão internacional. Então, estamos tendo que fazer muitos ajustes a nível produtivo na cadeia
do agronegócio do frango para diminuir a quantidade de antibióticos. Agora, olhem para mim, preste atenção numa coisa. Vocês sabem que a produção de frango, né, tem essa questão que eles utilizam bastante antibióticos porque são animais que são... O ciclo de produção deles é muito curto, né, de 40 dias, em torno de 40 dias, e aí eles precisam fazer esses ajustes. Só que, como produtor do agronegócio, todos vocês, não quero mais que vocês digam que frangos, como muitos médicos humanos dizem, que tem excesso de hormônios. Não existem isso em frangos, pelo amor de Deus, gente. Isso é informação sem embasamento científico, tá? O problema do frango é antimicrobianos. E é uma coisa que precisa ser cuidado com o manejo, com o cuidado no manejo do animal, no manejo ambiental, no manejo de alimentação, para que eles consigam sobreviver ao ciclo produtivo, tá? Vamos agora corrigir a outra prova que vocês fizeram, que é a prova de recuperação, né, gente? Muitos fizeram também, alguns conseguiram recuperar nota, mas, em média, vocês já estavam super bem, mas só mostraram que talento não falta para vocês. Vamos lá. A primeira questão da prova de recuperação foi essa aí, né? O direito agrário é um ramo do direito focado nas relações humanas, no campo e na posse e no uso da terra. O seu surgimento aconteceu porque as leis das cidades do direito civil clássico não conseguiam resolver os problemas específicos da roça. Expliquem por que o direito agrário precisa ser diferente do direito que usamos na cidade. Dê um exemplo de um problema que só acontece no ambiente rural. A gente falou muito, né, de arrendamento, né? Trouxe até esse exemplo, não sei quantos de vocês que citaram esse exemplo lá na prova, né? Mas um dos exemplos em relação a essa diferença dos ramos do direito agrário e do direito é a questão do aluguel, né? Na cidade, se uma pessoa aluga um ponto comercial para abrir uma loja, né, ou outro tipo de ponto, se o negócio não der certo, gente, se o ponto comercial fechar em 6 meses, tem uma multa contratual a pagar e devolve as chaves. Então, o direito civil que está regulamentado, né, em relação a esse aluguel, resolve isso de forma puramente financeira. No campo, se um produtor faz um contrato de arrendamento, aluguel de terra para plantar soja, por exemplo, o cenário é outro, né? Então, no direito agrário, entra regras rígidas que não existem na cidade, certo? Um deles é o prazo mínimo obrigatório por lei. Então, a lei agrária determina que o prazo mínimo para o contrato costuma ser de 3 anos. Por que 3 anos, gente? Porque o direito agrário entende que o ciclo biológico da terra, o produtor precisa de tempo para preparar solo, corrigir acidez, plantar, colher. E se houver frustração de safra, uma seca, por exemplo, então precisa de tempo para se recuperar financeiramente, gente. Então, não é o direito agrário, não tem como ser como o campo, que a pessoa tenta e já pode vender. Abre uma loja e já pode vender diretamente o que quer. Tem um ciclo, a gente tem que respeitar o ciclo agrário do que a gente está plantando. Então, o problema de colheita atrasada. Se o contrato vence 30 de abril, mas as chuvas e as colheitas da soja atrasou, só vai acontecer no dia 15 de maio, o dono da terra não pode despejar o produtor. O direito agrário garante o direito de um arrendatário a permanecer na terra até o término dos trabalhos decorrentes do ciclo da cultura. Na cidade, se o contrato de aluguel venceu, a propriedade pediu o imóvel, você tem que sair imediatamente, independente se você tem mercadoria no estoque ou não. Então, tem diferenças sim, gente. Não tem como ser igual na cidade e no campo, porque a gente está, né, como produtores, sujeito a várias mudanças climáticas, ao ciclo da cultura que a gente está trabalhando, se é soja, se é milho, se é pocã. Então, não pode ser o mesmo tipo de sanções para quem abre uma loja, um ponto comercial na cidade, tá bom? Segunda questão aí que fizemos. Um dos pilares do direito agrário é o princípio da função social da terra, né, gente? Que a gente tem batido muito nessa tecla.
Ele diz que o proprietário rural tem o direito de ter a sua terra, mas que essa propriedade precisa cumprir alguns requisitos básicos perante a sociedade. Quais são as obrigações que um produtor rural deve cumprir na sua fazenda para que ela esteja de acordo com a função social da terra? Então, são 4, né, gente? Vocês lembram quais são? Quem se lembra das 4? Das 4 requisitos na função social da terra? Falamos em quase todas as aulas com vocês. Vamos ver aqui, né? Então, produtividade, preservação do meio ambiente, respeito às leis trabalhistas e... Vamos lá. O primeiro, aproveitamento racional e adequado. A terra tem que ser produtiva. O produtor precisa utilizar a área da fazenda de forma eficiente, seja com agricultura, pecuária, exploração florestal. Então, uma fazenda gigante com solo fértil, que fica abandonada, servindo apenas para especulação imobiliária, viola esse requisito. Então, não pode ter uma terra para ficar parada. Tem que produzir. Outra coisa, utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. Tem que respeitar as leis ambientais. O produtor deve respeitar rigorosamente o Código Florestal, manter a área de preservação permanente, como margem de rios, nascentes e a reserva legal, que vai variar, né, dependendo de 20% a 80%. Independente do bioma onde a fazenda está localizada. Além disso, vai exigir o manejo correto do solo para evitar erosão e contaminação dos lençóis freáticos por defensivos agrícolas. Terceira função, né? Regulamentação das leis de trabalho. Então, respeito às leis trabalhistas. Então, observância das disposições que regulam as leis, as relações de trabalho. Então, a fazenda deve cumprir rigorosamente as leis trabalhistas e as normas de segurança do trabalho rural. Inclui registrar o trabalhador em carteira de trabalho, pagar salários, fornecer equipamento de proteção individual para aplicação dos defensivos, garantir alojamento e alimentação dignos para esse trabalhador. Qualquer vestígio de continuação análogas à escravidão, à exploração do trabalho infantil, anula o cumprimento da função social, gerando as penalidades gravíssimas ao produtor, certo? E essa exploração precisa favorecer o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Ela deve gerar qualidade de vida, bem-estar, tanto para a família quanto para as famílias dos seus colaboradores. A propriedade não pode ser um foco de conflitos sociais e de miséria, ela deve colaborar para o desenvolvimento regional. Então, essas são as funções sociais que trabalhamos muito nessas aulas, né? E a gente vai começar um novo ciclo quando voltarem. Vamos lá para a terceira. Um princípio muito importante é o princípio da proteção ao trabalhador rural, que tenta equilibrar as forças do mercado. Sabendo que o produtor rural enfrenta riscos que o empresário da cidade não tem, responda. Por que o direito agrário protege o produtor em contratos de longo prazo, como arrendamento, garantindo a ele prazos mínimos para colher? O que aconteceria se o produtor... Com o produtor, gente, se a lei não garantisse a ele esses direitos... A gente falou, mas vamos repetir, né? Vamos repetir, porque quanto mais repete, a gente aprende mais. Então, a gente aprende, às vezes, é por repetição. Vamos lá. Então, gente, o direito agrário estabelece prazos mínimos obrigatórios por lei, sim, gente. Então, esses direitos diz respeito 3 anos para a cultura temporária, 5 anos para culturas permanentes e na pecuária e 7 anos para a exploração florestal. Por 3 motivos cruciais, que vai ditar esse ritmo da atividade. O primeiro é o ciclo biológico e a natureza não aceitam pressa. A natureza tem o tempo dela, não é no nosso tempo, não é quando a gente quer. Ao contrário de uma fábrica na cidade, que pode aumentar a produção apertando um botão, na roça, a gente depende da natureza, depende de chuva, depende de solo, depende de condição. Então, não é como a gente quer. Então, uma lavoura de café ou um pomar de citros, né? Um pomar de tangerina pocã demora anos até dar a primeira colheita comercial viável. Então, sim, o produtor precisa de tempo garantido para recuperar o investimento inicial e ter lucro. Certo? Então, a natureza não tem pressa. Quem tem pressa somos nós, mas temos que respeitá-la se a gente quer trabalhar no campo. A segunda, a dependência climática e biológica, riscos incontroláveis. Se faltar chuva, se cair granizo, se uma praga nova entrar na lavoura, o produtor perde toda a safra.
Ele não tem culpa disso. A lei dá prazos longos e o direito de prorrogar o contrato até o término da colheita, porque entende que se houver uma frustração de safra, o produtor precisa no ano seguinte para se reerguer financeiramente. Claro que a gente tem que ter um cuidado com o manejo de pragas, né? Mas tem momentos que a gente não consegue. Um investimento no solo, o ativo invisível. Quando um bom produtor assume uma terra, ele investe pesado em correção de acidez, calcário, adubação e curvas de nível para evitar erosão. Esse investimento melhora a terra do proprietário a longo prazo. Seria profundamente injusto o produtor gastar uma fortuna melhorando o solo e ser expulso logo depois, sem tempo de colher os frutos daquela terra que ele próprio enriqueceu. Então é isso, né, gente? A natureza não espera. O clima também. As pragas que existem, a gente pode ter perda de safra e o investimento para deixar o solo viável para a produtividade, às vezes é muito alto e demanda tempo. Então, a gente precisa, o produtor precisa dessa proteção na produtividade rural, certo? E se a lei não garantir esse tempo? O que, é que vai acontecer, gente? O que, que vai acontecer? Vai acontecer um verdadeiro caos no agronegócio, né? Se deixarmos o contrato de arrendamento rural livres para seguir a lei da cidade, onde o dono do imóvel pode pedir a terra de volta a qualquer momento, mediante aviso prévio ou prazo de 30 dias, teremos 3 consequências devastadoras para o nosso setor. O primeiro, insegurança jurídica e o medo de investir. Nenhum produtor rural em sã consciência vai gastar milhões em tecnologias, sementes de alta qualidade e fertilizantes se correr o risco de ser despejado no meio do ciclo da lavoura. Sem garantia de tempo, a produção agrícola despenca, todos teriam medo de arriscar o seu capital na terra de terceiros. Então, o primeiro é o seu risco financeiro, né? Você está produzindo naquela terra, você está investindo. E você pode ser despejado a qualquer momento? Não, né, gente? Então, isso geraria uma insegurança jurídica e o medo de investir no agro imensa. Outra, degradação e esgotamento do solo. Se o produtor soubesse que poderia ser expulso a qualquer momento, ele adotaria uma postura de predador, uma postura predatória. Usaria a terra até o limite, extraindo todos os nutrientes possíveis, sem repor a matéria orgânica, sem cuidar do solo. Ele destruiria o patrimônio ambiental e produtivo do país. Então, não, né, gente? Se acontecesse isso, ele podia acabar com o solo, os recursos naturais. Então, não é isso que a gente se espera. Se espera que ele cuide, que produza, né? O terceiro, haveria um encarecimento dos alimentos. A inflação vem diretamente na mesa do consumidor. Com menor produção e maior risco, o custo do agronegócio subiria drasticamente. No fim das contas, a falta de alimentos no mercado e a instabilidade jurídica fariam o preço da comida disparar nos supermercados da cidade. Então, gente, a lição com relação a isso é: o proteger o produtor rural nesses contratos não é um privilégio para ele. É uma estratégia de Estado para garantir a segurança alimentar de toda a população e a estabilidade econômica do país. Então, o direito agrário equilibra a balança para que quem planta tenha certeza que vai colher e não ser despejado de qualquer maneira, certo? Então, é isso. O que se espera é isso, que ele consiga produzir, né? Que tenha incentivos para ele conseguir e produzir o alimento. Vamos para a quarta questão. Hoje existe um grande debate sobre a criação de uma justiça agrária, né? Estamos já carecas de discutir, mas vamos falar dessa questão. Tribunais e juízes especializados apenas em causas do campo, assim como já existe a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. Então, vamos ver os argumentos. Eu não vou prolongar muito, porque eu quero passar o videozinho com vocês. Então, vou ler aqui e a gente vai discutir rapidinho, tá? Então, vamos falar os 2 argumentos para defender a favor de uma justiça agrária especializada. Então, vamos ver. Uma delas é a celeridade e a redução do custo do Brasil no agronegócio. Então, vocês sabem que o agro é um setor dinâmico que vai lidar com esse ciclo biológico na natureza. Então, o agro não espera esses prazos da burocracia judicial comum. Então, uma disputa contratual de posse de terra, uma vara civil comum da cidade, pode demorar anos. Então, a gente quer minimizar isso. O juiz urbano, né, que está
sobrecarregado com vários processos de outras instâncias, como divórcio, batida de carro, cobrança de condomínio, não entende a urgência de uma safra no agro. Então, por que essa justiça agro pode resolver isso? Essa justiça agrária resolve, né? Tendo juízes especializados que vai compreender imediatamente o impacto das suas decisões. Eles sabem o limiar de reintegração de posse, que não pode ser dada de forma cega no meio de uma colheita de grãos. Ele sabe o tempo e ele sabe o risco de desperdiçar toneladas de alimentos e falir o produtor. Então, ele entende a realidade agro. Então, esses processos agrários sendo céleres significam a segurança jurídica, que vai atrair investimento estrangeiro e garantir que o fluxo financeiro do agronegócio não fique travado. Tá? A segundo argumento positivo, qualificação técnica em perícias e julgamentos complexos. Então, o direito agrário exige conhecimento interdisciplinar. Não é apenas ler um contrato, existe código florestal, código de cadastro de ambiente rural, os índices de produtividade do INCRA, são vários órgãos, né, ambientais, órgãos de produtividade no agro, que vai e também decifrar as topografias complexas nesses gerenciamentos por satélite. Então, um tribunal especializado tem esse corpo técnico para entender, com peritos especializados, concursados, de engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, conhecimento de sociologia rural, em que, em vez de o juiz urbano, que entende de laudo superficial e genérico, o juiz agrário vai decidir, com base nesses critérios técnicos que o homem urbano não vai conseguir entender. Então, vai evitar erros judiciais grotescos, confundir uma área de descanso planejado do solo com uma terra improdutiva, ou errar na demarcação de uma reserva legal, por falta de conhecimento geográfico específico. Por isso, gente, que no agro a gente busca cada vez mais quem trabalha no agro ter um conhecimento específico, ter especialização, tá antenado com a realidade da atividade agrária, certo? Vamos para a última, né? Para a gente poder concluir esse ciclo de questões aí. Quinta questão, né? Então, esses foram os argumentos favoráveis. Aí tem os argumentos de rejeição, né? Quais são a criação de novos tribunais para a justiça agrária? 2 argumentos que rejeitam a criação dessa justiça específica. Então, esses são os que eles falam, né? O risco de aparelhamento político e viés ideológico nas decisões, né? O campo brasileiro ainda é palco de intenso conflito de terra, movimentos sociais, relações com as demarcações indígenas, as comunidades quilombolas, né? Então, quem critica a criação de tribunais teme pela escolha dos juízes que acabam sofrendo pressão política. Esse é um dos pontos mais assim sensíveis, né, nessa questão, né? Então, se o agronegócio perceber que o tribunal agrário possui esse viés ideológico, esse viés político, né, essa confiança vai diminuir, vai desmoronar. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não trazer esse viés político e não olhar de uma maneira global e justa para a situação agrária, certo? E outro é o alto custo público, a ineficiência administrativa, né? Criar um novo ramo pode, sim, né, exigir um gasto de dinheiro público, que seria necessário construir fóruns, concursos para juízes, servidores, e o Brasil gasta muito com esse judiciário. Então, em vez de gastar bilhões criando a justiça agrária do zero, o que o Estado pode fazer? Especializar as varas que já existem, né? Tem alguns estados, como Mato Grosso, Minas, já fazem com enorme sucesso. Eles têm varas especializadas em direito agrário e empresarial, dentro do próprio Tribunal de Justiça Comum. E aí a gente pode fazer, né, ampliar isso aí para os outros estados e conseguir diminuir esse dispêndio financeiro, né, na criação dessa justiça agrária. Certo? Tava fácil a prova? Tava, né? Falamos sobre tudo isso nas aulas. Essa aula vai ficar gravada, viu? Para vocês quiserem revisar as questões e ver o que vocês responderam, o que está de acordo, o que não está. Mas vocês já vão ter nota. Vou passar aqui o vídeo. Tá? Um vídeo assim, finalizando, né, esse primeiro ciclo nosso.
de aulas e falar sobre essa evolução da agricultura, um videozinho que a gente podia ter passado durante o decorrer das aulas, mas a gente focou muito, tá? Vamos lá, vou passar aqui, prestem atenção, depois a gente vai ter conversar e se despedir para vocês terem suas férias, que vocês estão muito ansiosos pelas férias. Eu espero que dessa vez vocês consigam ouvir, me confirmem que consigam, tá? Vamos lá, vou colocar aqui. E aí, gente, tudo bem? Tá vendo como evoluímos, gente? Olha a potência que somos hoje. Olha como começamos e olha o que estamos aí diante, né? Então, concluímos mais uma aula, gente. Desejo um ótimo recesso de férias para vocês. Curtam bastante. E, após o recesso, estaremos de volta. Um abraço a todos e ótimo recesso para vocês. Um abraço.